Ora viva, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à Livraria Arquivo. Hoje temos o prazer de receber no nosso À Conversa com a escritora Ana Margarida de Carvalho. A conversa será sobre o seu mais recente livro, que é este, Pequenos Delírios Domésticos, uma edição Relógio d'Água. Eu vou aqui apresentar muito brevemente a nossa convidada. Ana Margarida de Carvalho é jornalista e escritora. Licenciou-se em Direito pela Universidade de Lisboa, cidade onde nasceu. Assinou várias reportagens premiadas, crónicas, ensaios e crítica cinematográfica e literária. É autora de guiões de cinema e de uma peça de teatro. O seu romance de estreia, Que Importa a Fúria do Mar, venceu por unanimidade o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores, referente a 2013. Não se pode morar nos olhos de um gato, recebeu igualmente o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores, mas em 2016. Foi também considerado livro do ano pela Sociedade Portuguesa de Autores e venceu o Prémio Literário Manuel de Boaventura em 2017. Tem um livro infantil, A Arca do É, em parceria com o ilustrador Sérgio Marques. Pequenos Delírios Domésticos é o seu primeiro livro de contos. Bom, Ana Margarida, em primeiro lugar, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer recebê-la aqui na Livraria Arquivo. Bom, eu gostava de começar por um regresso ao passado, uma viagem até 2013, que foi o ano da publicação do seu primeiro romance, Que Importa a Fúria do Mar. Publicou esse primeiro romance com 39 anos, certo? Pelo menos. Foi a sua primeira tentativa de escrever um romance e porquê é que aconteceu esse romance? Alguma influência? Sim, bem, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, agradeço. Já que isto tinha estado antes, eu não sei se está bem direcionado aqui. Parte de cima assim, obrigada. E já da outra vez foi uma conversa muito simpática e muito agradável com o público também, e também foi com a Susana, mas com a nossa colega Paula Carvalho, que foi exatamente e então, voltando então ao romance, e essa data que para mim já é muito remota, de 2013, porque já aconteceu tanta coisa depois disso. Partiu de um guião de cinema, que é um guião que eu tinha, que eu gostava de fazer um filme, em que havia algumas linhas básicas que eram mais ou menos, foram mais ou menos continuadas no romance, outras foram totalmente transformadas. Eu, como sabem, a pessoa pode concorrer como guionista ao ICA, ao Instituto do Cinema, e ganhar um subsídio. Eu ganhei para aí uns 3. Mas só consegui ir até essa etapa, portanto a etapa da realização nunca conseguiria passar, porque não sou realizadora nem tenho experiência e portanto um guião não é mais do que um instrumento de trabalho, é uma etapa para se chegar ao filme. O filme é que interessa, o guião não tem de facto uma função para além daquela que é ajudar o realizador a seguir o filme. Portanto, a única coisa que eu poderia fazer sozinha seria um romance, porque essa sinopse, ou essa história, ou esse enredo, esteve para ser transformado em banda desenhada. Foi outro projeto que não chegou até ao fim, porque o ilustrador, entretanto, começou a interessar-se, era novo naquelas vidas, começou a interessar-se imenso por aquilo que estava a fazer, e acabou por abandonar o projeto com muita pena minha e foi fazer ilustrações e fazer coisas assim mais alternativas e portanto deixou a banda desenhada a meio e então a única coisa que eu poderia fazer para, se quisesse contar esta história sozinha, sem recorrer a realizadores, sem recorrer a equipas, sem recorrer a ilustradores, seria escrevê-la eu, e foi assim que começou. Muito bem, e esse seu primeiro romance foi logo atribuído um dos grandes prémios literários portugueses. Foi importante, claro, com o primeiro romance. Foi muito importante. Quer dizer, eu gosto, fiquei muito lisonjeada e na cima é um prémio que é atribuído
pela APE, que é uma associação que tem uma longa história, que já premia escritores muito importantes e, além disso, é quase como se fossem os meus pares a darem-me um prémio. Portanto, mas, por outro lado, também relativizo muitas coisas, ou seja, se fosse outro ano, se fosse outros jurados, os prémios falam a verdade dos prémios. Pronto, mas claro que sim, foi importante para mim. Eu estava eu fui jornalista durante 25 anos e estava com algumas dificuldades em querer assumir o meu lado mais ficcional, então eu até pensei em pôr um pseudónimo, mas depois até ganhei um prémio regional que eu nunca contei e nunca quis assumi-lo. E depois a editora, na altura, era a Maria do Rosário, disse que disparate, um pseudónimo, porquê? E pronto, de facto era um disparate e por isso também me transmitiu mais confiança em vez de ser uma autora mistério, o que em termos, acho que em termos de marketing funciona muito, mas eu era mesmo por embaraço, eu era mesmo por... Mas nem era essa a razão, era mesmo porque não me sentia à vontade de entrar assim de rompante, quase sem pedir a licença pela literatura adentro e invadir outros territórios que não eram os meus, mas foi bom, pronto, foi bom. Cresceu numa casa rodeada de livros, o seu pai é o escritor, o pai da Ana Margarida é o escritor Mário de Carvalho. Lembra-se de acompanhar o que o seu pai fazia, de se projetar? Sim, quer dizer, para mim era uma coisa tão banal e tão normal. Quer dizer, acho que a única diferença que pode haver entre o meu crescimento literário, chamemos-lhe assim, e o crescimento literário de outras crianças, é que para nós os livros eram uma coisa completamente sacralizadas. Eram coisas que andavam ali e que nós podíamos mexer à vontade, não tínhamos qualquer tipo de restrições, só tínhamos agora lembrando-me, só tínhamos uma restrição, é que o meu pai era muito intransigente em relação a uns livros que antes havia, que eram os livros de Tio Patinhas traduzidos em brasileiro. Então eu lia imensa banda desenhada, tínhamos tudo o que havia, e de facto nisso eu não posso queixar, exceto aqueles livros do Tio Patinhas e de outros, havia vários, e era o meu grande desgosto, era ir à casa dos meus primos e ver que eles tinham imensos livros a tirar, se eu não podia ter, porque o meu pai achava aquilo, devia achar que era uma má qualidade, não sei. E era engraçado porque os livros que o meu pai me dava para ler e que eu tinha também não seriam talvez os mais típicos, porque não sei se se lembram, ou se alguém aqui se lembra, mas havia uma coleção da Verbo que era sobre 15... A Susana não se lembra com certeza. Havia uma coleção da Verbo que era 15 contos sobre não sei o quê. Querias 15 histórias, era isso. Exatamente, 15 histórias. E algumas histórias eram bons autores, outros mais ou menos. Eram bons, pronto. E havia, então, era uma listagem enorme, e o meu pai, o que me deu, o que eu tenho, ainda tenho lá em casa, são 15 histórias de corsários, 15 histórias de navegadores, 15 histórias de grandes invasões, 15 histórias de tempestades e 15 histórias de mitologia grega. Quando o que eu queria era 15 histórias de príncipes e princesas, 15 histórias de cãezinhos e 15 histórias de gatinhos. nunca tive. Outra restrição, já agora estamos a falar de restrições paternas, não sei como é que esta conversa começou, é que eu não podia ver, eu e a minha irmã não podíamos ver telenovelas. Portanto, todo aquele mundo das novelas passou-nos ao lado. Não completamente, porque depois nós chegávamos à escola e os meninos só falavam daquilo. E eu sentia-me extremamente excluída e ignorante, porque... mas pronto, eu suponho que o meu pai fazia aquilo com medo que nós nos tornássemos miúdas fúteis e que só pensássemos naquelas coisas dos namoros e dos golpes dos baú, não é? Aquelas novelas brasileiras que as mulheres só queriam era casar e dar o golpe do baú, e saber essa história. Eu ainda tenho assim algumas memórias disso.
De resto, acho que o meu pai me deu livros para ler que não eram. Eu não estava preparada para eles e outros. Foi bom tê-los lido naquela altura. Enfim, depende. Acho que ele estava mais preparado, se calhar, pensando assim, para ter um filho rapaz do que para ter uma filha rapariga, porque eu quer dizer, demorei imenso tempo até ter conseguido ter uma casinha de bonecas, que era o meu sonho, e tive não sei quantos comboios, não sei quantas pistas de carros. Acho que o meu pai queria brincar no fundo com essas coisas, e castelos, e um saloon de comboios, que era muito giro, construir um saloon, mas eu gostaria mais talvez de ter tido a tal coisinha de bonecas, uma boneca que falava, não sei se lembram, antes havia, hoje ainda haverá bonecas que falam. E pronto, meu pai sempre, se calhar era porque também ele se entediava de ter que maturar e brincar comigo e com a minha irmã se fosse às bonecas e às casinhas, assim, se fosse aos carrinhos, lá nos aturava com mais facilidade. E de facto eu depois quando cresci e falando outra vez do nosso crescimento do literário, porque toda a gente faz assim um percurso, eu cumpri aquelas etapas todas, os Nódios e os 5, a Enid Blyton, por aí fora, e a Agatha Christie, os policiais e tal, mas depois derivei muito para o universo do Jack London, que é um universo muito, muito masculino, é curioso. Com a corrida ao ouro, com a conquista do Oeste, com aquelas grandes aventuras entre o homem e a natureza, o homem e os animais, o homem e o lobo. Sempre foi uma coisa que me fascinou muito, foi esses ambientes do Jack London. Portanto, eu acho que sim, as minhas leituras mais adultas até começaram por aí, por esses autores. Vamos aos pequenos delírios. Não sei se sabem, isso é uma curiosidade, o título é Ana Margarida pediu emprestado um poema do Sérgio Godinho. É uma música um bocadinho mais desconhecida, mas é uma música. O adjetivo domésticos surge num livro cujos primeiros 3 textos são de dimensão planetária. Abordam um tema trágico das migrações, dos refugiados. Todos estes contos têm um ponto de ancoragem na realidade, é a sua veia de jornalista que está aqui presente também. Posso? Sim, quer dizer, eu acho que o que estes contos têm todos em comum é a ideia de casa, não é? Ou a ideia de casa, ou a ideia de saudade de casa, ou a ideia de afastamento forçado de casa, ou uma certa ideia de lar, às vezes um pouco concentracionário, às vezes também um pouco benigno. Eu como primeiro, porque uma vez o Mário Zambugal, nem todos são inéditos, ou seja, estavam dispersos assim, em coisas. Uma vez o Mário Zambugal disse que tinha gostado imenso deste conto. Eu disse, bem, se o Mário Zambugal gostou é porque, se calhar, pode não ser assim tão mau. E fiquei tão satisfeita por ele ter-me dado esse feedback, sem eu pedir. Ele é um senhor que é de uma simpatia, de facto, extrema. E eu fiquei tão contente que comecei por esse. E esse conto tinha a ver com um terrorista português que regressa ao seu velho bairro em Portugal, depois de ter estado não sei quando é que ele esteve, tinha que ler outra vez, mas depois de ter tirado um curso, digamos assim, de terrorismo, ele regressa a Portugal. E comecei com esse conto e depois por uma lógica de temática resolvi que os outros seguintes também poderiam estar organizados sequencialmente, que também tem a ver com a crise dos refugiados, e o terceiro sim tem a ver com a travessia do nosso Mediterrâneo, que se está a tornar numa vala comum, não é? E por mais que nós pensemos que... Eu pelo menos pensei assim, depois daquele menino ter dado à costa como um destroço, aquela imagem terrível,
eu pensei, bem, agora a partir disto, de facto, isto é uma imagem tão forte que nada vai ficar igual. Isto vai, com certeza, mexer as consciências das pessoas e não, e ficou tudo igual e não mudou nada e já ninguém se lembra sequer do nome da criança. Sim, depois há um que tem a ver também com a Palestina. E depois outros têm todos esta ideia de casa inerente, não é? De casa enquanto sítio onde a pessoa quer muito regressar, onde tem muitas saudades, porque a nossa infância é mais do que um tempo, é um lugar, não é? A nossa infância é um lugar e volta e meia passamos por lá e acho que nunca deixamos de voltar lá, acho que. E a nossa infância está muito ligada, muitas vezes, a uma casa. A minha casa era esta, que ardeu totalmente, ficaram só as paredes de granito, era a casa dos pais dos meus bisavós e era em Santa Combadão. E por uma coincidência completamente cósmica e tétrica e funesta ao mesmo tempo, eu escolhi esta imagem, porque há um conto que tem a ver com esta casa, escolhi esta imagem quando a casa ainda existia. Passado uns 15 dias a casa desapareceu e eu resolvi manter a imagem que já não existe, não é? E fazer uma espécie de homenagem à casa que foi assim, continua a ser um desgosto ambulante que eu carrego e que eu ando com ele de trás para diante, ainda sem saber o que fazer, porque é verdade que são só coisas, é verdade que são coisas materiais, é verdade que não vivia lá ninguém, que não houve perdas de vida, nem sequer de animais, nem nada, mas nunca pensei que talvez esta fosse esta casa que sempre esteve lá para mim, na minha cabeça, que era uma casa muito grande, era uma casa até um pouco agressiva para uma criança. Nós passávamos lá, eu e os meus primos, passávamos lá o setembro, que era a altura das vindimas, e a Páscoa, porque era a altura em que o padre da aldeia, isto era ao pé de Santa Combadão, o padre vinha a casa, então a minha bisavó tinha este hábito de, penso que aqui também há, de receber o padre, via, não é? Pronto, e uma visita, exatamente. E nós estávamos lá mais ou menos durante um ano, um mês inteiro, e era uma casa muito, muito grande, que foi sendo, se calhar, ampliada ao longo dos anos. Não sei a história da casa, não sei, mas para terem uma ideia, este corredor que se vê aqui na capa é só metade, não é? Ele depois prolonga-se, é um corredor mesmo muito grande. Nós fazíamos concursos de conseguir atravessá-lo à noite, e eu digo-vos que só muito tardiamente consegui ir até meio, voltámos sempre para trás. Tudo isto rangia, havia ratos, barulhos, sustos, era tudo uma casa em que apanhávamos muitos medos. E se, portanto, este corredor separava o lado das salas de jantar, de uma sala maior e da cozinha, do lado dos quartos. Se alguma coisa ficasse nestas salas durante a noite, ninguém dos mais pequenos, pelo menos, tinha coragem. Tínhamos de esperar até o dia seguinte, porque atravessar a casa de noite era impensável. Portanto, eu tinha um amor enorme por esta casa, apesar dela estar associada a uma série de medos infantis e quase de rituais de passagem. E naquela altura, isto era uma zona muito agressiva mesmo, porque até os adultos, quando iam para lá, se tornavam um bocadinho mais cruéis. As crianças, e estamos a falar dos anos 80, não é uma coisa muito recuada, as crianças andavam descalças, trabalhavam, não iam à escola, embebedavam-se. E claro, viam chegar um bando de miúdos da cidade, a primeira coisa que faziam era atacá-los violentamente, com pedras, nós fugíamos, portanto também havia uma questão de sobrevivência, nós tentarmos sobreviver às vezes
àqueles miúdos que depois, quando fomos adolescentes, conseguimos estabelecer uma aliança e um pacto de não agressão, mas éramos de facto pouco bem-vindos naquela aldeia e era duro. Talvez também por serem desconhecido, vinham de fora, não é? Era uma forma também de defesa que eles tinham, os ingleses, exatamente, que estavam a invadir o espaço. Mas aquilo era quase as guerras do Paleolítico. Eles atiravam-nos pedras à cabeça, nós corríamos, fugíamos, depois também retaliávamos. Aquilo era um bocado terrível. Mas pronto, são as memórias que eu tenho da minha infância. Isto para vos dizer que não foi uma infância. Imaginem, o banal seria chegar aqui e dizer aqui passei os melhores momentos da minha vida. Não, se calhar aqui passei um dos piores momentos da minha vida, que eram estes momentos do medo, da fuga, mas era uma das... e continua a ser a casa da minha vida, onde eu pensava ir viver para o resto dos meus tempos, se um dia a conseguisse recuperar, porque entretanto também ela estava... Foi uma das grandes lutas que eu tive com a minha família, porque a casa também era de uma prima e da minha mãe, foi deixar tudo como a minha bisavó tinha deixado. Porque eles às vezes queriam trazer móveis de casa que já não gostavam e desvirtuavam aquilo, ao levar armários que eram muito bonitos. E eu sempre me bati muito contra isso. O resultado, as coisas perderam-se todas, ficaram em cinzas, até os metais se fundiram, porque foi mesmo uma fornalha terrível. E portanto, se eu tivesse deixado, ou se eu tivesse sido um bocadinho menos agressiva a defender as coisas, porque as coisas estavam intactas, as salas estavam exatamente como as tinham deixado. Algumas já tinham sofrido algumas alterações. E isso também tinha muito encanto naquela casa, porque parecia que havia assim uma espécie de suspensão do tempo, como se o tempo não... E os móveis eram coisas maravilhosas, só não tinha a etiqueta do museu, não é? Mas era quase assim, os quadros estavam onde sempre estiveram, portanto era no fundo a coisa mais estável da minha vida. E pronto, aconteceu-nos esta desgraça que é terrível, porque no fundo quando eu cheguei lá 24 horas depois do incêndio, demorei muito, é verdade, mas a casa ainda estava a fungar, aqueles grandes trapos que sustentam os tetos ainda estavam incandescentes, ainda havia vários focos assim, mas a sensação foi de estar num cenário de guerra, numa cratera. Pronto, eu nunca tive, nunca fui bombardeada e tive um grande... que foi muito, muito terrível, muito difícil de aguentar. E o primeiro texto dos Pequenos Lírios é precisamente sobre essa casa, que é dele, tem como título Chão Zero, que remete para aquela expressão inglesa Ground Zero, que é usada para designar os locais de grandes tragédias. Não sei se podemos dizer que este texto, o Chão Zero, é uma espécie de elegia a essa casa que desapareceu? Sim, quer dizer, o texto foi incluído depois não era suposto estar aí, portanto foi o texto que eu escrevi sem grande reflexão. Escrevi na altura fruto de, sei lá de quê, nem sei, é daquelas coisas que a pessoa tem que escrever um bocado para desabafar, não é? Porque a minha ideia, quer dizer, naquela aldeia, que chama-se Couto do Mosteiro e fica ao pé de Santa Comadão, só esta casa é que ardeu. E então eu fiquei assim com uma ideia estranha, quase como se fosse um sacrifício, não é? Porque aquela, não é? Claro que aquela não estava habitada, portanto os proprietários e os bombeiros tiveram mais cuidado em defender as outras. Mas de qualquer maneira a casa era extremamente bonita. Se tivesse aqui uma fotografia do exterior, era mesmo muito bonita. E era a casa que dava identidade àquela aldeia, eu acho que sim. E então lembrei-me de uma personagem que eu trouxe para o segundo romance, que era a escrava Anastácia,
que era uma escrava que foi supliciada por ser bonita demais. E depois disso eu fui a Salvador e consegui encontrar essa, que é uma espécie de uma santa, mas mesmo assim é uma santa que está fora, só se encontra no quintal da igreja matriz lá de Salvador da Bahia. Foi, pronto, coitada, sofreu coisas horríveis, mas dizia-se que era, o seu grande pecado era ser bonita demais. E se calhar esta casa também era bonita demais. Associei as duas coisas. Quer ler uma parte deste texto? Não, Posso ler? Sim, É? sim. Tenho de reportar a minha infância ardida e dão-me um formulário da Proteção Civil. Tenho de preservar a memória dos meus avós, dos meus avós e pedem-me apólices, metros quadrados e cadernetas perdiais. Eu era capaz de os encontrar, Sr. Vereador, de certeza, na segunda gaveta do meu avô, onde ele guardava os papéis importantes. No escritório onde tudo se manteve, com o passar dos séculos no seu devido lugar. Inalterável como no museu. Indiferente aos ruídos do mundo cá de fora, a 2 guerras mundiais, um holocausto, uma bomba nuclear, uma revolução de outubro, outra de abril, primaveras árabes, tempestades no deserto, violações em massa na Macedónia, o erguer e o derrubo de um muro, o erguer e o derrubo das torres gêmeas, o espelho que ocupava a parede, nunca deixou de mirar as gerações que lhe passavam em fila. O tio bisavô de bigodinho na moldura bordada a pérolas continua a lançar um olhar de viés a estes descendentes que lhe esqueceram o nome. O pisa-papéis alinhado com a caneta de aparo e cubinhos de vidro e prata de tinta seca, a menina de 5 olhos com que se espancavam, selváticos, os meninos. O busto de Chopin, senta de oratório, esculpido em marfim, com as mãos decepadas pelos franceses. A saleta de costura com a salamandra e as fotos de casamentos. Muito se casou nesta família. Tudo no seu devido lugar. Como no museu, mas sem as etiquetas. Nenhum óbito a declarar, graças a Deus, Sr. Vereador, e, no entanto, uma multidão insepulta. Não lhe imagina a agonia, ninguém sabe, ninguém viu. Neste andar de cego, os passos não lhe obedecem. Faltam as esquinas, os pontos de referência, os desvãos, as passadeiras, as maçanetas de portas ausentes. Como lhe é de explicar isto, Sr. Presidente de Junta? O silêncio de uma casa carbonizada. Bom, senhoras e senhores, se quiserem entrar na conversa, por favor, sintam à vontade para o fazer. Eu vi que a Odete está bastante comovida. Ana Margarida, os contos são muito diferentes, muito diversos. Há aqui contos também com bastante humor. Sim, Mas um deles, não é? Sim, quer dizer, a parte mais que a mim me custa mais acaba por ser essa coincidência de escrever um livro com uma capa de uma casa que já não existe. Mas isso, pronto, isso de facto é uma coisa pessoal e os leitores podem não sentir da mesma maneira. De resto, acho que os contos estão escritos quase da mesma forma. Bem, isto dos géneros, o conto e o romance e a novela, enfim, que já é uma coisa de transição, são sempre assim uma coisa em expansão, não é? Como o universo expande-se uns em relação aos outros e às vezes um conto em comparação com o romance só tem como diferença o ritmo, ou o fogo, ou uma maneira mais rápida de resolver a questão que é colocada, mas eu nem acho que tenha mudado muito a minha maneira de escrever, no sentido de a forma como eu tento escrever é levantar uma questão que eu acho interessante. E se um homem não conseguir escapar à maldição de casar com a mãe e matar o pai, pronto, aquela história
todos nós conhecemos. Pronto, isto é uma pergunta. O que eu faço é demorar o máximo tempo que consigo a responder a ela. Pronto. E nos contos também faço isso, com a agravante de que vou testando muito a paciência do leitor, que faço várias perguntas como se fossem atalhos divergentes na pergunta principal. Depois, no fim, espero poder atá-los e dar nozinhos, eu não sei bem coisas de costura, mas dar o remate, não é? Rematar todas estas pontas soltas e é assim. E depois a forma. Esta é a minha maneira de contar, que eu faço não porque é que eu sei fazer, não é? Porque se soubesse escrever de outra maneira, eu provavelmente faria. Mas depois a forma mais concretamente tem a ver com as histórias, quer dizer, eu acho que é essa diferença que encontrou e bem nos vários contos, não só temática, mas também em termos de forma, tem a ver com o facto de cada história pedir a sua maneira de contar-se. Estou a contar a história de uma senhora delirante que sente todo o tempo caírem coisas do céu. Estou a falar de um monólogo destes, tenho uma maneira de contar. Se estou a contar uma história mais convencional, tenho outra. Se estou a contar uma história com mais ironia, se calhar arranjo outra forma. Daí essa sensação de serem contos muito diferentes, porque eu, na minha cabeça, são todos contos sobre as coisas de casa, são coisas ou a saudade de casa, ou estar dentro de uma casa, ou a vontade de lá estar. Há sempre aquele... Saudade da família, a família, qualquer, sim, é tudo isso. Há sempre aquele... O Manuel António Pina dizia que o seu pesadelo, tinha um pesadelo recorrente, que era sair de casa e depois tentava voltar, mas havia um comboio que não parava de passar. Então o comboio tinha carruagens e carruagens e ele ficava sem conseguir regressar. E eu compreendo isto perfeitamente, esta vontade de regressar, não é? Aliás, isto é um dos temas universais da literatura, o regresso. O Ulisses, o próprio Édipo, já falámos, é sempre esta ideia de regresso. E ele dizia num verso, e de uma forma muito bonita, que agora não vou conseguir dizer exatamente da maneira como ele dizia, mas é nunca, como é que era? Vamos já ver se eu consigo dizer. Nunca esgote todas as tuas forças numa viagem, porque precisas de lutar para voltar, para regressar. E dizia, nunca vais além de tão longe que não vejas ao fundo, ao longe, a cor do telhado da tua casa. E eu neste momento deixei de ver a cor do telhado da minha casa, é isso que eu sinto com esta perda e com este incêndio, e daí sentir uma certa falta, uma sensação de lacunar, não é? De falta, de qualquer coisa ali na minha família que se foi para sempre, não é? E depois não só móveis, eram só coisas, mas depois não é só, porque às nossas coisas e às nossas casas e aos nossos lugares, aos nossos sítios, está ligado ao nosso passado. Então nós também fomos um bocado carbonizados ali lá dentro, não é? A memória dos meus avós, e depois é tudo isto, todas as decisões burocráticas que temos que lidar com senhores das câmaras e com vereadores, e eu tentar explicar-lhe, não, mas era uma casa especial, mas as casas são especiais para toda a gente, e esta incompreensão o senhor perguntava, mas há alguma coisa de valor? Sim, quase tudo era de valor, foi tudo de valor, ninguém morreu, nenhum animal morreu, nada, pronto, até a cameleira, que é uma árvore com camelas, que era uma coisa que eu achava deslumbrante, e que nós desfolhávamos as camelas quando passavam a procissão à porta. Até essa camela sobreviveu, de facto, e a casa não, a casa ficou um buraco. E portanto, lidar com esta incompreensão, lidar depois com a minha outra parte da família, que quer aproveitar as paredes para fazer
dali outra coisa. Eu começo a imaginar assim aquelas casas com piscina, assim, que aproveitam e fazem para ali umas coisas todas modernaças, mas com aqueles pedregulhos gigantescos de granito. E pá, eu não quero lá uma piscina, eu não quero. A piscina é um buraco de cimento no chão, eu não quero buracos de cimento no chão daquela casa, nem daquele terreno. E não quero. É quase como se fosse ali um sol sagrado, pelo menos por enquanto, tipo, como aqueles cemitérios índios, pronto, ali não se constrói nada. Eu não consigo pensar em reconstruções, é quase que fosse uma afronta aos meus avós e ao que eles viveram e fizeram ali. Quer dizer, os meus avós não viveram, que viveram foram os meus bisavós. Até nisto há um afastamento pessoal, não é? Porque a minha bisavó era assim uma senhora muito austera, que não nos dava assim muita importância e, na verdade, também não vivia lá. Passava lá grandes temporadas, vivia em Lisboa, portanto, mas de qualquer maneira aquela casa era a casa, pronto. Já vivia em muitas casas, não é? A casa dos meus pais, a casa dos meus avós, mas havia uma casa, não havia um sítio onde se regressa e esse sítio deixei de o ter. E claro que depois quando fiz o lançamento do livro, foi o João Goberna a lançar, foi muito simpático, e o tema da casa acabou por dominar toda a sessão, porque de facto acho que é uma coisa que toda a gente compreende, que é de repente ficar sem nada, mesmo que esse sem nada seja uma coisa que não nos faz falta imediatamente. Quer dizer, eu até acho que se calhar nem tenho direito a ter, na altura tive pensamentos contraditórios, pensei, mas que direito tenho eu de estar aqui a queixar-me e a lamentar-me e a fazer a tentar marcar reuniões com os vereadores, quando há pessoas que perderam vidas, por amor de Deus. Quer dizer, e há pessoas que perderam a primeira habitação, e há pessoas que perderam o sustento e pinhais e coisas, mas há qualquer coisa de muito forte que nos une aos lugares e às nossas raízes e ao nosso passado. Eu penso que foi isso que tornou tão forte esta catástrofe. Alguma pergunta? Sim, por favor. Posso só passar o microfone para todos? Não? É preciso me falar. Muito bem, obrigada. São Maria e ouvia o ano passado no Fórum, em Óbidos, juntamente com o Richard Zimmer e mais outros autores, não me lembro, a falar que não se pode lembrarmos hoje de lugar. O verso, naturalmente, não é? E por cima gosto muito de fiquei completamente sobre os índios, sobre do Brasil, não sei o que estranho. E li o livro e fiquei absolutamente fascinada. Eu não sei como é que, portanto, isto para deixar um bocadinho o tema da casa, até porque eu ainda não li os pontos, só li depois, porque realmente, depois dos Olhos do Gato, eu tive que ler o que importa a Fúria do Mar, que é também um espanto, e este ainda não deu. Como é que uma jovem senhora, pois ao pé de mim, claro, não é? Uma jovem senhora de direito, jornalista e tal, consegue ter o fogo, o talento, tudo para dar vida a um livro como é aquele que escreveu sobre o verso do Alexandre O'Neill. Quer dizer, aquilo é de uma beleza e de uma violência. Aquilo tem tudo. É um poema, mas é um poema tão violento e tem muita história e tem... Olha, eu fiquei absolutamente fascinada. Acho que é uma escritora daquelas, coitada de mim, que não sou ninguém, não é? Mas tenho lido algumas coisitas
a arquitetura do romance, o vestir de todo o esqueleto do romance e depois dá tudo certo no fim, como é que se pode? Como é que eu agradeço muito a sua amabilidade e não é fico muito amabilidade, grata pelas palavras. Não, fico mesmo muito grata pelas suas palavras. E espero que seja verdade. Sim, claro. Eu estava a falar dessa a verdade subjetiva, acredito que sim, mas espero que o livro tenha algum valor. Quer dizer, o que eu espero é que. Foi um livro muito arriscado. Eu tive 1 ano a tentar publicá-lo. Quase 1 ano. Prático, sim. Acho que foi mesmo 1 ano. Foi de um verão a uma primavera. Foi 1 ano. Porque, se recordar, é um livro que não tem... é uma personagem coletiva, não tem uma personagem que se destaca em relação ao outro, não tem uma única personagem empática com quem o leitor se possa identificar. As situações não são benignas, não é? São bastante cruéis, embora eu acho que haja coisas bonitas no livro, mas toda a gente destaca sempre as mais agressivas, porque, e também pela condição um bocado híbrida do livro, porque não tem uma tempestade, mas não é um livro de aventuras. É passado numa época histórica, que é o finais do século XIX no Brasil, mas não é um romance histórico. É um livro de sobrevivência, mas não é um Deus das moscas, o que eu tinha mais medo é que pensassem que era uma coisa tipo Lost, uma série que se chamava Lost, e eu tinha medo, não vou dizer que isto era o Lost, bom, mas, portanto, não é um livro que se possa arrumar, e geralmente os editores gostam muito de arrumar as coisas, mas o que é isto? O que é? Mas que livro é este? Qual é a personagem principal? É para quem? E eu própria comecei a ter dúvidas, mas será que isto não interessa a ninguém? E é um livro que é difícil de entrar e há ali um certo jogo também para aqueles que não leram, portanto há um conjunto de náufragos, todos eles antagónicos entre si, que num navio negreiro, portanto estávamos na fase da escravatura já clandestina, porque ela já tinha sido abolida, mas ainda continuava a ser praticada em condições ainda piores, e esses náufragos vão ter uma praia, só que é uma praia que é encurralada por rochedos, portanto eles ficam, não sei se conhecem essas praias, cá também há praias e que depois durante a maré cheia a praia desaparece. Portanto, as personagens têm que se resguardar durante 2 vezes por dia, durante a maré cheia, numa pequena reentrância na rocha, e estão encurraladas entre o mar e a falésia. E eu queria escrever um livro sobre a alteridade, e eu acho que aquilo é um livro sobre, eu gosto de pensar assim, sobre a pele, em vários sentidos, sobre a pele, sobre as nossas peles sociais, que eles são obrigados a despidas, não é? Até ficarem completamente nus, portanto é sobre essas peles que eles vão gradualmente despindo, e sobre a pele também a questão da melatonina, de uns serem negros, outros não, sobre a pele que também vai ficando cada vez mais ao sol, vai ficando esfiapada, portanto há ali e sobre a pele porque eles não têm outro remédio se não estar a pele encostada à pele, até, como eu disse, ficarem todos nus, todos com o mesmo cheiro e todos com o mesmo aspecto. E a questão quer dizer, ainda há pouco tempo li qualquer coisa sobre isso. A questão é saber se em condições desumanas os homens conseguem ser humanos ou não. E se depois de passarem por condições em se despirem, em que tiveram que despir estas peles, todas que são preconceitos, não é? O que eu estou a falar são preconceitos raciais, preconceitos de género, preconceitos de raça que eram os mais terríveis, mas também os preconceitos religiosos e tudo isso, e sociais. Se depois de despirem estas peles todas, eles voltam a conseguir enfiar-se dentro delas. Nós sabemos que as cobras não conseguem, deixam-nos pelo caminho, mas se calhar nós conseguimos. Mas não sou muito otimista em relação ao ser humano. E portanto, quer dizer, eu fico contente quando um leitor... E é um livro com várias camadas, tem várias coisas por trás das frases, e eu fico contente quando os leitores conseguem ler a parte de trás das frases, isso é tão bom.
e conseguem também captar o esforço que eu fiz e se calhar acompanhar-me também com uma certa concentração e com certo tempo, não é? Que é preciso ler, não é como diz hoje, um peixe de terna, não é? Não é um livro para ler ali enquanto se está à espera do comboio. mas pronto, talvez há aquela expressão muito feia da vaca que tem vários estômagos, não é? E portanto fica ali a ruminar. E então o meu leitor também pode ser um leitor com 4 cérebros. Fica ali a ruminar. Desculpem a expressão, é muito bonita, não é? Não calhou muito bem. Mas a ideia é essa. E depois é muito bom, às vezes, o contacto com os leitores foi muito bom porque eles descobrem sempre coisas que eu de facto pus, embora não de forma explícita, ou referências, ou ligações, e é sempre bom ver que há sempre um leitor ou outro que percebeu aquilo e que esteve atento e que isso é muito bom, porque de facto significa que acompanharam o meu esforço. Que podia ter feito mais, não é? Podia-me ter esforçado mais. Às vezes estou a ler e nem gosto de ler, às vezes as coisas penso, podia ter escrito isto melhor, podia ter feito melhor. Claro, pronto, agora pensando assim, se calhar penso sempre que as frases não estão exatamente como eu queria, não era aquela palavra, bom, enfim, mas um livro nunca está terminado. E se eu começasse por aí a fazer nas edições seguintes, a fazer emendas, já ninguém maturava, pois é melhor deixar-me disso e pronto. Mas foi um livro que eu fiquei contente também por ter esse prémio, uma vez que teve essa má aceitação por parte da editora, não é? Uma total desaposta, uma total capacidade de acreditar nele. Pronto, foi um livro em que não... Mesmo depois do sucesso do primeiro? Sim, mesmo. Sim. Então, eu estava numa editora que se chama Teorema, cujo o intuito é livro para principiantes ou autores não premiados. Eu já não era principiante e já tinha sido premiada com a APE. Portanto, mesmo assim, o livro foi assim... e, portanto, fiquei contente por no fundo, o público e a crítica também ter negado essa coisa que era tão óbvia para a editora. Eu acho que em relação aos leitores, eu falo por mim, mas acho que se calhar falo por mais. Nós estamos sempre à espera de mais. Quando temos que sair o outro, bom. Tá bom. Portanto, se quiser transmitir isso aos seus editores. Este já editei noutro sítio, sim, não é? Precisamente. Acho que sim, a coisa. Sim, tem um ótimo catálogo, acho que foi. E partiu sim, também do editor, porque eu se calhar pensava que não valia. Penso sempre que se calhar não vale a pena. Sim, que se calhar ninguém se vai interessar. Tenho sempre assim uma ideia de. E o editor convenceu-me e pronto, ainda bem, lá saiu o livro. Também acho que há uns contos que podiam não ser bem assim, outros não estão tão bem, outros. Isso é perfeccionismo. Não é. Não, acho que não. Sim, pois. Mas ainda bem que esse editor apareceu, porque senão o livro também de facto não existia, porque eu não iria tomar a iniciativa de fazer novos e de corrigir os que estavam aí dispersos e eram quase inéditos, ninguém reparou neles. O da Grande está aí. O da Grande está aí. O da Grande está aí, sim. Mas eu não sei se a Grande teve grande visibilidade. Não tive, é que não. E mais questões para a Ana Margarida? Sim, força. Queres o microfone? Preferes? Não é. Sim. Eu por acaso tenho a sorte, eu venho poucas vezes a Leiria, mas sempre que cá venho, a Ana Margarida está aqui. Pois é, já aconteceu no Importa de Marcos, foi o único livro que li da Já Ana foi há Margarida. muitos anos, não é? Foi na altura do lançamento. Pois, ainda não consegui decidir se foi há 4. Foi há alguns.
Por acaso estou cá de passagem outra vez e está cá outra vez Sim, e é bom e acabei por passar. Eu queria só fazer uma pergunta muito simples que nem tem propriamente a ver com os seus livros, porque eu estava a ouvir, pelo que eu te são contos, não é? E há uma certa, eu acho que há um certo pudor, não sei se chamaria pudor, não, se calhar estou a usar a palavra errada, não há muitos autores a conseguir publicar contos. E eu acho que até já ouvi a própria explicação uma das explicações pela Maria Rosário Pizarro. E eu não consigo compreender porque dizem que é um mercado com pouca saída e eu ouço muita gente a dizer que já não tem tempo para livros longos, que até apreciam mais os contos. Isto no seguimento de... eu não sei muito bem para onde é que estou a ir, mas pronto. Isto no sentido que conselhos é que daria uma pessoa que quer escrever um romance, mas que tem dificuldade e vamos esquecer as formações, porque ao contrário da senhora daqui da frente, todas as pessoas que eu conheci formadas em advocacia eram excelentes escritores. E eu acho que há aquela... Mas eu não tenho nada contra. Não, mas eu não estou a dizer, não, porque referiu... De facto, porque o curso de Direito é assim, não é? Pronto, e eu como ainda associo muitas profissões à capacidade de escrever ou não, mas isso tem um bocado a ver com a criatividade, não é? Desde que uma pessoa não vai pontapés na gramática. Conselhos é que daria a uma pessoa que tem mais facilidade em escrever contos, mas que gostava de ver um trabalho publicado, mas uma vez que há essa dificuldade, de construir um romance. Bem, há autores que só escreveram contos e são autores conhecidíssimos e premiadíssimos. Eu também não percebo muito bem isso. Eu penso que o que eu percebi é que os livros de contos não vendem tão bem. Talvez. Também não acham que há um certo preconceito da parte de alguns leitores e até de alguns escritores relativamente aos contos, veem o conto como um género literário menor? É uma pergunta. Isso é uma velha discussão, assim, em que o conto, assim, em que existe de facto essa ideia de são coisas mais pequeninas, de menos fogo e não sei o quê, e talvez Sabe pouco, não sei, e depois talvez existe essa ideia puramente economicista de não serem tão rentáveis como um romance, não é? Se o leitor prefere agarrar no matacão ou para oferecer ou para levar, seja o seu dinheiro mais bem emprego do que estar a levar uma coisa fragmentada. Não sei explicar. Sim, mas é curioso porque... Um dos meus autores preferidos é o Chekhov, que só fez contos e peças de teatro, não é? E era um contista excepcional. Sim, eu não percebo essa questão dos contos, porque agora entrávamos aqui numa questão que Pois, não tem muito a ver com isso, mas, por exemplo, até o Gabriel Garcia Marques dizia que escrever um romance é acertar no alvo, escrever um conto é acertar no centro do alvo. Porque há aqui uma ligeira diferença, não é? Pois, eu acho Nós que nem precisamos ir tão longe porque temos uma pessoa cultural, que na minha opinião é das melhores a escrever contos, que é o Pedro Paixão, e só publica nesse formato. O Pedro Paixão é só contos, não sabia. Tinha ideia que ele fez romances. Eu não tenho essa ideia, só tenho Aquilo ideia. eram contos, novelas talvez, não sei. Mas já agora, conselhos é que daria a uma pessoa que não passa de um conto? Eu sei lá, eu sei lá, como nunca, felizmente nunca tive que andar aí nessas andanças de tentar contactar com editores e foram sempre eles que me contactaram a mim, tanto num caso como no outro, tanto no caso do romance como no caso destes contos. Eu não sei para onde é que iria, quer dizer, rejeitaria todas essas coisas das chiadas e não sei o quê, todas essas aldrabices, não é? Porque há muita charlataria nisso. A questão não é publicar, a questão é escrever. Essa é que é preciso. Como fez agarrar no Escrever um conto, se calhar é mais fácil. Agora manter o ritmo para o romance. Eu não estou... Como se faz a transição de um conto para o romance? Não é bem isso, Esqueça. Eu não estou a conseguir explicar. Não, eu acho que essa ideia de facto escrever um conto é acertar num alvo, eu acho que e escrever um romance é andar ali a rondar, não é? Escrever é uma diferença entre uma curta-metragem e uma longa-metragem. Uma curta-metragem tem que ter uma grande ideia. Nem que seja uma ideia só estética, mas tem que ter uma coisa muito que apanhe logo o leitor.
grande romance pode ter umas coisas boas e umas coisas más, não é? Talvez até seja mais difícil o género de contos. Eu, como sou muito irresponsável e faço as coisas e nem penso se está aceitável ou não está, e prefiro, quer dizer, por ter sido 25 anos jornalista, não é? Se calhar este é o meu espaço de liberdade e não estou muito disposta a fazer cedências, porque acho que o escritor pode fazer tudo, pronto. Exceto realmente acho que é esta a única exceção, que é minorizar o seu trabalho ou tentar aproximar o seu trabalho das lógicas do mercado. Isto é que eu acho que o escritor não tem o direito, que é, no fundo, é estar a fazer ali uma trafoguice e enganar o próprio leitor, não é? Pensar, olha, agora o que está a dar é falar sobre os refugiados, eu até falei, mas não estou a citar ninguém. O que está a dar é falar sobre a Troika. Agora o que está a dar é violência doméstica, não é? Isso, eu acho que nem sequer, nem isto, nem tentar menorizar o leitor, que eu acho que é outra coisa horrível, que é pôr as coisas muito acessíveis partindo do pressuposto que o leitor não vai perceber. Isto foi uma luta que eu tive desde o jornalismo. Isso passa com a nossa televisão também. Infantilizar o público, não é? Também com muita literatura, não é? Exatamente, é isso é que eu acho que o escritor não tem o direito de ter esta arrogância de pensar que o leitor sabe menos do que ele. Não temos que ter essa arrogância, quer dizer, não temos que dizer, o leitor não vai perceber, deixa pôr isto mais facilzinho, o leitor não vai perceber, vamos contar a história rápido que ele já está a ficar sem paciência. Quer dizer, eu tenho a noção que eu testei ao máximo a paciência com aquele solilóquio infernal e interminável da Santa, não é? Da Santa a falar no início, que eu testei ao máximo a paciência do leitor, mas aqueles que me acompanharam, eu fiquei contente, pronto, aqueles que me abandonaram eu também não me importei muito, pronto. Também um livro é como, o encontro com um livro é uma coisa muito íntima, muito pessoal, a gente sabe lá às vezes porque é que gosta de um livro e não gosta de outro, e porque é que gosta de uma pessoa e não gosta de outra, e porque é que o meu cão gosta imenso do cão do vizinho do lado, mas odeia a cadela de cima, e porque é que gostamos de um perfume e detestamos outro. Às vezes há coisas que não estão no limite, não estão dentro do âmbito do racional, não é? Enfim, também sei lá, eu não sei nada dessas coisas. Eu não sou nem sequer sou uma académica, sou licenciada em Direito e fui jornalista a vida toda, que são aquelas pessoas que sabem muito pouco sobre muita coisa, mas muito pouco sobre muita coisa, e é o que eu sou. Deixa lá, eu sou engenheiro. Eu sei. Bom, algo mais? Se não houver mais questões, eu penso que posso podemos fazer dar... eu as Pode, perguntas? por favor. Não, brincar, estou aqui para a escola. Então, dado o avançar da hora, pessoal, podemos terminar esta sessão. Antes de agradecer mais uma vez a Ana Margarida de Carvalho por estar hoje no Livraria aqui. Muito obrigada, Joanes. Muitos parabéns pelo livro. Todos vocês também, muito obrigada por terem vindo. Até breve e boas leituras. Edifica-te Delírios Domésticos, da Ana Margarida de Carvalho, na edição da Relógio Lar. Obrigada. Também.